Aqueles homens concordaram com isso, perceberam que havia uma grande vantagem econômica e por que não social também em se unirem ao clã de Jacó, que era um clã rico e um clã também já grande. Então, eles aceitaram e disseram: nós então vamos nos circuncidar. E se circuncidaram. Só que os irmãos de Diná, como eu disse, haviam agido com dolo, com más intenções. E então a história prossegue, narrando o que nós lemos nos versículos 25 a 31. Quando eles estavam, os homens de Siquém estavam no terceiro dia da circuncisão, quando a dor era mais forte, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, entraram na cidade com a espada em punho e mataram todos. Então foi um gesto simplesmente terrível. Um assassinato, um genocídio. Isto sim é um genocídio. Esse é o genocídio no sentido correto do termo. Eles cometeram um terrível genocídio, acabaram totalmente com todos ali, mataram todos, homens inocentes que não tinham se envolvido com nada daquilo. Eles pilharam a cidade e transformaram o restante dos habitantes em escravos. Então esse texto que nós lemos aqui, é talvez o texto mais violento do Antigo Testamento. É terrível isso, porque nenhum daqueles homens estava preparado para a guerra. Nenhum daqueles homens estava esperando nada disso. Estavam agindo de boa fé, cumprindo a sua parte no acordo. Por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui porque o autor de Gênesis, Moisés, ele quer mostrar a malignidade dos filhos de Jacó. É interessante isso. É muito interessante isso. Por quê? Porque geralmente os escritores, quando falam do seu povo, só mostram heróis. Não é assim? Quando nós estudamos a história do Brasil, todos os personagens famosos da nossa história são grandes heróis. Até que nós começamos a ler os livros de verdade e descobrimos que eles não eram tão heróicos assim. Mas geralmente os povos, eles fazem isso. Eles revestem de nobreza os piores personagens que há. E nós olhamos aquela história maravilhosa dos grandes heróis do passado, grandes personagens das nações que há por aí afora, e vemos isso e ficamos admirados até que descobrimos que as coisas não eram bem assim. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia, Moisés, mostrando a origem da nação de Israel, ele não pinta essa nação com cores douradas, não, pelo contrário. Ele mostra os patriarcas nas piores cores possíveis. Nós olhamos e dizemos: meu Deus, mas o Israel nascente era assim. O povo da aliança, os descendentes de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa nação teve esse início com esse tipo de gente. Esses são os patriarcas, esses são os fundadores da nação israelita. Meu Deus, são os piores seres humanos que há na terra. Como pode isso? Por que a Bíblia faz isso? A Bíblia faz isso. A Bíblia mostra que não há heróis humanos, mesmo os maiores heróis que há, nós vemos depois na sequência da história, são pessoas terríveis muitas vezes. A Bíblia faz isso para mostrar o quê? Para mostrar que a graça de Deus atua apesar da maldade humana. E isso é muito consolador para nós. É bom saber isso. É bom saber que a graça de Deus atua apesar das nossas imperfeições. Porque todo crente de verdade tem uma consciência muito forte acerca das suas maldades, pecados e limitações. Todo crente é constantemente incomodado com a sua consciência, por causa das suas limitações, pecados e falhas. Todo crente é assim. Os perversos não. Os perversos, os homens que não conhecem a Deus, eles têm um conceito de si elevadíssimo. Os perversos, eles olham para si e eles falam: que pessoa maravilhosa que eu sou. Vá num presídio. Vá num presídio e pergunte para os presos se eles são pessoas boas. Sabe o que eles vão dizer para você? Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Muito boa. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa tão boa como eu. Por que você está aqui? Eu estou aqui por causa da injustiça dos outros. Porque eu vou falar para você, eu sou um homem bom. Ele vai dizer isso para você. Agora pergunte para um santo, para um homem de Deus, qual o conceito que ele tem de si. Ele vai dizer para você: olha, eu sou o pior dos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, eu não sei o que seria de mim. Você está olhando para o pior dos pecadores. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. E você olha para isso e você diz: meu Deus, veja que absurdo isso. É algo assustador. Nós olhamos para isso e pensamos: o que acontece com a consciência do crente? Ele tem uma consciência iluminada. Ele tem consciência do seu próprio pecado, da sua vileza, da sua fraqueza, do fato de ele ser um homem que desagrada a Deus em muitas coisas. E isso pode desanimá-lo. Então, quando nós lemos histórias como essa, dizemos: bom, o Senhor usou pessoas tão perversas
A graça de Deus atuou apesar da maldade humana. E isso me dá esperança. Ainda que eu seja um homem com fraquezas, ainda que eu seja um homem com problemas, com lutas terríveis na minha vida moral, com lutas terríveis na minha vida cristã, com lutas terríveis no que diz respeito à vontade de Deus, aquilo que Deus quer que eu faça, ainda que eu seja assim, fale e tropece e me levante e continue, eu sei que Deus pode manifestar sua graça em mim. Ele usou esse povo terrível de Israel para abençoar e salvar o mundo. Ele pode me usar também na sua obra, fazer de mim um instrumento seu, apesar das minhas limitações. Então é essa mensagem que a Bíblia nos transmite quando conta uma história como essa. Deus usa as pessoas apesar das suas imperfeições.